A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Sobre o assunto a pregação e os pregadores, a gente precisa entender que cada um de nós exerce uma função individual. Uma função individual. Isso como corpo de Cristo, onde nós vivemos em unidade, em cooperação, mas temos uma função individual. Como o corpo de Cristo, a Bíblia traz várias figuras, como mão, orelha, cabeça, pé. Nós vamos meditar nesse texto. Eu vou fazer uma leitura bem rápida. Se você desejar ler de novo ou dar pausa no vídeo para que possa ler mais pausadamente, por causa do tempo eu vou fazer uma leitura rápida. 1 Coríntios, capítulo 12. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não faço parte do corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Vamos meditar. Bem, vamos aqui a um resumo. Nós vimos que, no mínimo, aconteceram aqui 6 comparações. Lembrando que esse vídeo existe para a gente meditar sobre a pregação e os pregadores. Então, esse vídeo, ele mostra, quer dizer, o texto bíblico mostra que existe um propósito individual em cada parte do corpo humano, que a gente sabe que simbolicamente representa o corpo de Cristo. Então, cada um de nós carrega um propósito individual, que simbolicamente representa um corpo humano, onde cada parte do corpo humano realiza uma tarefa completamente diferente. Porém, todos são igualmente importantes. Porém, todos são igualmente importantes. Vamos às comparações. Comparação da pé e a mão. Eu quero aqui comparar sempre a pregação e os pregadores. Bem, o pé, ele exerce uma função completamente diferente. Ele dá sustento. Ele é importantíssimo. É ele que dá sustento. É por meio dele que o corpo caminha. Porém, o pé, ele é muito discreto. Ele não tem visibilidade. Ele fica na parte mais baixa do corpo. Mas ele é muito importante para o corpo, porque é ele quem dá a sustentação, é ele quem faz caminhar. O que mais? Comparando ele com a mão. A mão, ela é muito útil, muito importante também. A mão toca muitas coisas a todo momento. A mão, ela é muito ativa, mas ela tem altíssima visibilidade. O pé é igualmente muito ativo, mas não tem visibilidade, não tem reconhecimento. Então, são funções. Assim, a gente pode meditar na pregação e nos pregadores. Segunda comparação, ouvido e olho. Bem, o ouvido, o propósito dele é ouvir, e o olho, o propósito dele, ele é enxergar. O ouvido, ele é muito mais discreto. A gente não fica olhando para o ouvido a todo momento. Os olhos já têm grande visibilidade e também tem um propósito muito importante. O ouvido também é muito importante, porém, ele não tem tanta visibilidade. Terceira comparação, o olho e a audição. É muito parecido com o que acabamos de falar, então nós vamos pular. Quarta comparação, o olfato, o ouvido e o olfato. Veja, o ouvido, ele faz uma tarefa tão importante, ainda que ele seja discreto no corpo. O olfato também faz uma tarefa extraordinariamente importante, mas ele é muito discreto, discretíssimo. Talvez uma das coisas que a gente mesmo menos valoriza no corpo humano é o olfato, mas é por causa do olfato que a gente consegue se prevenir de comer um alimento estragado. Como é que você sabe que um alimento está estragado quando a aparência dele está boa? Pelo cheiro, pelo olfato. Então, os olhos não conseguem perceber que está estragado, porque a aparência está normal. Mas o olfato sabe que está estragado, porque ele sente o cheiro.
Então, o olfato, essa parte no corpo de Cristo, tanto como pregação, como pregadores, que é tão discreto, mas ele é tão importante, ele decide muitas coisas, ele sabe proteger o corpo de Cristo, ele sabe quando alguma coisa está estragada, mesmo que a aparência e a imagem não revele. Olha como é importante. Quinta comparação, o olho e a mão. Esses dois são igualmente importantes, os dois têm igualdade de visibilidade, são altamente visíveis, mas o propósito deles é muito diferente. A mão, ela toca, ela carrega peso, ela sustenta. Já o olho é aquele que percebe, que dá a direção, que dá o caminho, né? Porque é ele que vê. Então, assim é a pregação e os pregadores. Veja como é radicalmente diferente. E veja como é saudável essa necessidade da gente entender as diferenças do corpo de Cristo e as diferenças do corpo humano. Agora, a sexta comparação, a cabeça e os pés. Veja, a cabeça está no lugar mais elevado, mais alto do corpo, e os pés no lugar mais baixo, mais discreto do corpo. Essa comparação é muito intencional, exatamente mostrando a liderança, a autoridade máxima, e mostrando aquele último irmão que senta no último banco. É uma comparação muito rica, mostrando que os dois são igualmente importantes. Igualmente importantes. Então, por meio dessas comparações do corpo humano, Deus, por meio da sua palavra, nos faz meditar em como é o corpo de Cristo. Nessa meditação, a gente vê que cada um de nós carregamos um propósito individual, mas nós devemos estar em unidade com o corpo de Cristo. Vejo que no corpo humano, eles não brigam entre si. O pé não briga com a mão, nem com o ouvido, nem com o olho, enfim, nem o olho com o pé, nem a cabeça com a mão. Eles não brigam entre si. Pelo contrário, eles não têm um conflito. Pelo contrário, eles harmonicamente estão todos instalados no corpo humano. Assim deve ser o corpo de Cristo, onde todos, cada um no seu determinado local, no seu determinado propósito, no seu determinado papel, no seu determinado dom, executa individualmente a sua missão, mas ao mesmo tempo coopera com a unidade do corpo. Irmãos, que instrução bíblica gloriosa, que palavra que nós precisamos. Aqui o texto bíblico, ele faz uma comparação e será que se todos fossem um só, onde estaria o corpo? Mostrando exatamente que existe a necessidade de nós sermos diferentes. Repito, existe a necessidade de nós sermos diferentes. Então, isso é muito importante, principalmente falando da pregação e dos pregadores. E a última mensagem do texto bíblico diz que Deus colocou cada um deles conforme ele quis. Veja que não é nós que nos determinamos. Veja que não é o olho que decide ser olho, a mão que decide ser mão, o pé que decide ser pé. Pelo contrário, é Deus quem estabelece, é Deus quem coloca, é Deus quem capacita, é Deus quem estabelece. Então nós temos que respeitar a soberana vontade de Deus e entender os propósitos individuais de cada um no corpo de Cristo. Naturalmente, todas essas comparações mostram que a pregação deles obrigatoriamente vai ser diferente. A maneira de eles serem, a maneira de eles se comportar, a maneira de eles pregarem, obviamente também vai ser diferente, porque eles cumprem um propósito diferente no corpo de Cristo. Até o próximo vídeo. Graça e paz.